Preciso ser sincero, não sei por que estou fazendo este vídeo, considerando que Elon Musk supostamente resolveu a fome mundial em 2021. Ele prometeu doar 6 bilhões de dólares para quem explicasse como resolver esse problema. Alguém apresentou uma solução que poderia alimentar 42 milhões de pessoas à beira da fome, mas Musk pareceu perder interesse. Em vez de cumprir sua promessa, ele doou o dinheiro para uma instituição anônima, deixando aquela organização sem nada. Descobriu-se que essa história provavelmente era um esquema de evasão fiscal. Na realidade, a fome mundial é um problema gigantesco que afeta cerca de 829 milhões de pessoas, aproximadamente 10% da população global. Todos os dias, 25 mil pessoas morrem de fome, sendo que metade das mortes de crianças menores de 5 anos são causadas pela falta de nutrientes básicos. Esses números assustadores não se restringem a desastres globais, pois têm aumentado em países como o Iêmen, Sudão do Sul, Etiópia e Nigéria. Nos Estados Unidos, a insegurança alimentar afeta pelo menos 38 milhões de pessoas, incluindo 8% das crianças. No entanto, temos comida suficiente para todos, produzindo o bastante para alimentar 10 bilhões de pessoas, não apenas para os 7,8 bilhões que habitam o planeta atualmente, mas o suficiente para a população global estimada no futuro. O problema não é a produção de alimentos, mas sim como tratamos os alimentos como mercadorias. A solução para a fome mundial começa com o desperdício de alimentos e sua relação com a comercialização. Cerca de 1/3 dos alimentos produzidos globalmente nunca é consumido, gerando aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas de lixo anualmente. O desperdício não ocorre apenas na fase final, mas em toda a cadeia de suprimentos. Vamos começar pelas fazendas, onde cerca de 16% dos alimentos produzidos são desperdiçados logo no início. Isso é em parte inevitável, mas grande parte se deve a fatos absurdos. Por exemplo, os agricultores deixam alimentos apodrecer nos campos. No total, cerca de 34% dos alimentos cultivados são desperdiçados devido à queda dos preços de mercado ao longo da temporada de crescimento. Isso torna a contratação de mão de obra cara, levando os agricultores a limitar o fornecimento artificialmente para aumentar os preços. Como resultado, os alimentos literalmente apodrecem. Durante a pandemia, vimos o impacto negativo dessa situação. Agricultores despejaram leite e destruíram campos enquanto pessoas enfrentavam escassez de alimentos. Isso é inaceitável, considerando o número de pessoas em insegurança alimentar, é absurdo que isso aconteça. Esses são os problemas causados pelas pressões do mercado sobre os alimentos. Além disso, há a comida que é desperdiçada porque os agricultores não atendem os padrões estéticos dos compradores. Esses compradores, por sua vez, descartam alimentos com pequenas imperfeições. Mais uma vez, vemos o problema de tratar alimentos como mercadorias, com padrões de produção industrial. Muitos alimentos são desperdiçados não porque sejam inseguros ou não comestíveis, mas porque não são competitivos o suficiente. É absurdo quando falamos de algo como uma abobrinha que não é competitiva o bastante. Pense nisso por um momento. O desperdício de alimentos nos supermercados ocorre de duas maneiras principais. Primeiro, a ilusão de abundância é usada como uma ferramenta de vendas, tornando produtos expostos mais atraentes do que os últimos itens disponíveis. Os supermercados compram em excesso, sabendo que parte será descartada. Vemos vídeos de lixeiras cheias de alimentos perfeitamente bons, ainda embalados, prontos para consumo. Alguns estoques são borrifados com alvejante, trancados ou guardados pela polícia. O problema é tratar os alimentos como mercadorias, mantendo-os até o último momento vendável. Os supermercados consideram a comida imediatamente lixo e inútil quando não é mais um produto. Sem uma estrutura que valorize os alimentos e uma rede eficiente, cada etapa da cadeia alimentar busca maximizar lucros e minimizar custos, mesmo com o desperdício de comida perfeitamente boa. Quando buscamos explicações online para entender por que os alimentos são descartados em condições de consumo, geralmente encontramos a resposta de que isso é feito para evitar processos judiciais em caso de intoxicação alimentar. Embora isso faça algum sentido, não há evidências claras de que seja o motivo real por trás dessas práticas. Se as empresas realmente desejassem destinar os alimentos para aqueles que precisam, poderiam fazê-lo sem problemas. No entanto, isso revela um problema estrutural em nossa sociedade. Ao priorizar o lucro,
Os supermercados tratam os alimentos e os possíveis processos judiciais apenas como elementos econômicos que devem ser equilibrados, visando maximizar as vendas e minimizar os custos. Isso impede que eles forneçam alimentos para as pessoas que realmente precisam, pois oferecer alimentos gratuitamente não traz lucro e, em caso de processo, poderia gerar custos financeiros. Embora possamos discutir o desperdício de alimentos nos supermercados por horas, a ausência desses estabelecimentos também é um grande problema. Os desertos alimentares são áreas onde o acesso à comida, especialmente alimentos frescos, é extremamente difícil. Contrariamente à sua denominação, esses desertos alimentares não são fenômenos naturais, mas sim resultados de decisões tomadas por governos e proprietários de empresas. Essas áreas geralmente abrigam a população mais pobre, o que torna menos lucrativo estabelecer supermercados ou sistemas de transporte público que facilitem o acesso a alimentos. É mais vantajoso financeiramente construir um segundo supermercado em bairros ricos, mesmo que a oferta de alimentos já seja abundante. Influenciados pela fazenda e pelo supermercado, esses incentivos fazem com que muitos alimentos nunca cheguem às mãos daqueles que precisam. Isso contribui significativamente para o problema global da fome. No entanto, é na fase final da cadeia de abastecimento alimentar que ocorre a maior parte do desperdício de alimentos. Uma vez que compramos os alimentos e eles estão em nosso prato, é provável que uma quantidade considerável não seja consumida. Nas últimas décadas, a conscientização sobre esse fato tem crescido com campanhas públicas enfatizando a necessidade de desperdiçar menos, utilizando as mesmas estatísticas mencionadas neste vídeo. Muitas campanhas contra o desperdício têm um padrão preocupante. Elas culpam e envergonham os indivíduos por não consumirem toda a comida que compram, colocando a responsabilidade em cada um de nós. No entanto, é uma estratégia inteligente para evitar uma abordagem sistêmica mais abrangente. A culpa não deve recair apenas nos indivíduos, mas sim no sistema que é o verdadeiro culpado. Como mencionado no vídeo, as escolhas dos consumidores são influenciadas por um contexto que encoraja danos ao meio ambiente. Essas campanhas revelam como o desperdício de alimentos está enraizado em nosso mundo orientado para o consumo excessivo. Desde os supermercados das décadas de 60 e 70, com estoques 10 vezes maiores, até pratos maiores e refrigeradores ampliados, tudo nos incentiva a consumir em excesso. Empresas como o Cóstico surgiram para vender comida em grandes quantidades. Somos constantemente bombardeados com anúncios que nos estimulam a consumir mais. Além disso, há uma pressão significativa para comprar mais, seja de forma sutil ou explícita, o que faz parecer que o consumo razoável é insuficiente. Muitas vezes, é mais barato comprar em excesso e desperdiçar do que adquirir quantidades adequadas. Ofertas de 2 por 1 e slogans nas embalagens deixam claro que tudo nos empurra para o consumo excessivo. Resistir a essas pressões individualmente não é suficiente. Essa abordagem individualista falha em reconhecer o enorme investimento em publicidade e marketing para promover o consumo excessivo. No final das contas, isso preserva um sistema que incentiva os produtores a nos empurrar para o consumo excessivo enquanto deixa outros desamparados. O problema não está na ação individual, mas sim na incessante busca por lucro. Até agora, este vídeo se concentrou em como a fome é um problema em um país. No entanto, podemos facilmente encontrar paralelos com o que está acontecendo em muitos outros países. Existem forças que tornam a fome um problema global. Para entender isso, precisamos retroceder alguns anos, quando a economia capitalista global estava assumindo sua forma atual. No final dos anos 70 e 80, instituições internacionais lideradas por países ocidentais, como o FMI e o Banco Mundial, viajaram pelo mundo oferecendo dinheiro para países ricos em recursos naturais, mas com dificuldades financeiras. Esses países foram solicitados a se alinhar à economia global e implementar reformas para se adaptarem às principais regras do neoliberalismo. Simplificando, os países em desenvolvimento foram forçados a abrir suas economias para a competição, permitindo que empresas internacionais comprassem e controlassem seus recursos naturais, além de privatizar suas indústrias. Isso resultou em um relacionamento exploratório com os países ricos do norte global, que desviaram os recursos naturais desses países e venderam de volta os produtos processados a preços mais altos. Na agricultura, os agricultores do sul global foram colocados em desvantagem, competindo com agricultores dos países ricos que se beneficiavam de protecionismo e subsídios governamentais.
Isso deixou os agricultores do sul global mais pobres e incapazes de comprar alimentos processados, já que sua produção era direcionada para exportação. Essa dependência forçada resultou na destruição da capacidade agrícola autônoma em continentes inteiros, como aqui na América do Sul, ao longo de décadas. Agora, os países ricos estão substituindo essa capacidade com suas próprias empresas agrícolas, cultivando alimentos na África para exportação. Essa situação explica grande parte da fome que vemos no mundo hoje, pois países inteiros não conseguem mais produzir seu próprio alimento autonomamente, embora tenham recursos dentro de suas fronteiras. Um exemplo extremo desse processo é visto na Gâmbia, onde peixes selvagens são processados em pó fino por fábricas estrangeiras e exportados para alimentar peixes criados em fazendas. Essa prática resultou na escassez do peixe bonga, que costumava ser abundante na dieta dos gambianos. O meio ambiente foi danificado e os moradores sofrem com a fome, enquanto os lucros dessa indústria não beneficiam a população local e os peixes criados em fazendas têm preços elevados. Esses exemplos revelam um sistema desumano de produção e distribuição de alimentos. O centro do problema está na realidade de que o capitalismo se baseia na escassez para gerar lucro. Enquanto o capitalismo permitir que milhões vivam na miséria, não haverá esperança de resolver a fome no mundo. Agradeço muito vocês que chegaram até o final do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like que ajuda muito a espalhar essa informação para mais pessoas. E se quiser acompanhar um outro mini-doc sobre política, linkando a grande mídia, os bilionários e as fake news, clica aqui do lado e confira esse nosso vídeo.